aqui é a história do nascimento de João Batista, que é filho de Zacarias e Isabel. Zacarias é um sacerdote que, segundo o relato introdutório da Escritura, dessa passagem bíblica, já é de idade avançada. É um sacerdote que já está em idade avançada, provavelmente, muito provavelmente, no final da sua carreira, no final da sua carreira ministerial. Acontece que Jerusalém era uma cidade sacerdotal e havia em Jerusalém vilas, colônias, onde moravam milhares e milhares de sacerdotes. Provavelmente um contingente de 30 mil sacerdotes, aproximadamente, habitavam à época em Jerusalém. Toda essa multidão de sacerdotes viviam em função do templo e de todo o cronograma, de todo o sacrifício, todo o trabalho que envolvia o grande templo de Deus em Jerusalém. Eles trocavam turnos e, para exercer o ofício da oferenda no altar do incenso, não era qualquer sacerdote que podia fazer esse trabalho lá dentro do lugar santo. Havia muito trabalho para os sacerdotes fazerem. Haviam peças que deveriam ser carregadas, haviam limpeza que deveriam ser feita, havia uma gama, um rol de tarefas, mas existiam aquelas mais almejadas, aquelas que davam maior honra e maior nitidez, e maior destaque. Para não ser injusto, para que eles não tivessem um critério de preferência em detrimento de outros, para fazer essa oferenda no interior do lugar santo, eles faziam por meio do sorteio. E para você sortear o sacerdote no meio de 30 mil, é bem possível que um sacerdote trabalhasse uma vida inteira no ofício, sem contudo ter o privilégio de ali fazer esta atividade tão nobre, tão especial. E provavelmente o Zacarias já havia passado a maior parte do seu tempo e das suas expectativas com o sonho de um dia cair no sorteio sobre ele. Até que no finzinho, antes do apagar das luzes, antes do amém, antes da aposentadoria, chegou o dia dele, em que a sorte recaiu sobre ele. E ele, felizmente, adentrou ao santuário para fazer a oferenda. E ali, fazendo a oferenda, qual não foi a sua surpresa quando ele estava ali na execução, no pleno exercício da execução da oferenda, quando ele se deu conta que ele estava diante do anjo de Deus no interior do templo. E o anjo de Deus que estava ali no interior Então, perceba a sequência de bem-aventurança, a sequência de bênçãos, sequência de vitória que deflagrou sobre a vida dele, que desencadeou para ele. Primeiro, ele foi contemplado na sorte para fazer o ofício sagrado no interior do templo. Agora, ele está diante do anjo de Deus. Ele está diante do anjo do Senhor, do anjo de Deus, o Gabriel. E o Gabriel traz uma mensagem para ele, uma mensagem de boas e alegres notícias. A mensagem que o Gabriel tinha é que a sua esposa Isabel, que também já avançada em idade,
ainda não tivera a honra e o privilégio de engravidar, ficaria grávida, e o filho que haveria de nascer daquela gravidez seria um profeta de Deus, que converteria muitos de Israel e que prepararia o derradeiro, seria o anunciador da chegada do Messias. Era o que na linguagem do próprio Gabriel, uma alegre nova. Uma alegre nova. Louvado seja Deus. Então, a vida do Zacarias foi alcançada por graça e misericórdia de Deus de uma forma sublime e especial. A vida de Zacarias alcançou um ponto de virada, de inflexão. Até então a vida dele seguia um curso, uma expectativa. Ele já era adiantado em idade, não conseguiu ter filho com a sua esposa, ou seja, um sacerdote não tem herança. A herança do sacerdote é deixar o herdeiro para ser outro sacerdote. Então a vida dele sofre uma inflexão. Por quê? Porque a partir de agora recai sobre ele a sorte de oficiar no templo, que é uma extremada honra, e agora ele se depara com o anjo Gabriel, que lhe entrega uma mensagem que a sua mulher engravidaria e daria à luz a um homem de Deus, ao que viria a ser o profeta João Batista, que haveria de preparar o caminho. Mas então, qual não é a nossa surpresa dos leitores, de nós os leitores que estamos acompanhando para e passo, que estamos sentindo ali o movimento de Deus, de bem-aventurança, a mudança de sorte que recai sobre a vida dele, o que Deus começa a fazer de maneira especial na vida dele. Nós vamos nos alegrando, nós estamos lendo, nós vamos nos alegrando, meu Deus, olha, a vida dele está seguindo um caminho, agora tem uma guinada para melhor, as coisas agora abrem um novo horizonte, abrem novas perspectivas diante dele. O Senhor está manifestando de uma forma sobrenatural, é um dia, não um dia comum, uma surpresa de Deus maravilhosa na vida dele. Acontece, irmão, que não tem ninguém ali, não há ninguém ali, segundo o texto, que ele está sozinho, ele e o anjo profetizando na vida dele e dizendo coisas boas que vai acontecer na vida dele. Não tem ninguém ali para estragar o negócio, não tem ninguém ali para estragar o negócio. Não tem Isabel, não tem um sacerdote concorrente, podia ter ali um sacerdote concorrente que queria a vaga dele. Não tem ninguém ali para estragar, só ele mesmo. Só tem ele. E quando o anjo fala para ele, você vai ter um filho, e o anjo começa a narrar, então uma série de coisas boas, que quando ele é atingido por aquela mensagem, nós vamos nos deparar com uma espécie com uma decepção, porque ele não vai acalentar, não vai receber aquela mensagem. Ele não vai receber aquela mensagem como uma notícia alvissareira. Ele não vai se empolgar, ele não vai se entusiasmar, ele não vai reagir de maneira positiva, otimista. Louvado seja Deus, quando ele abre a boca, e esse é um ponto muito importante, porque é um ponto em que o Espírito falou comigo aqui o Espírito me inquietou profundamente, no âmago da minha alma,
diante dessa palavra, o anjo, ele tem a sorte de entrar, coisa que quase ninguém vai passar a vida inteira sem ter, ele tem. Agora, ele se depara com uma teofania diante dele. O anjo está entregando a ele uma vitória há muito tempo almejada. Mas quando ele ouve a mensagem do anjo, quando ele se depara com a mensagem do Gabriel, que lhe diz aquelas novas de alegria, a reação do Zacarias me mostra algo muito grave que está acontecendo com ele. Porque olha bem comigo a resposta que ele dá ao Gabriel. Como que isso pode acontecer? Se a minha esposa é estéril e avançada em idade. Como é que nós estamos recebendo aquilo que vem de Deus para nós? Como é que nós estamos diante das promessas, das ditosas promessas de Deus para nós? Como é que nós reagimos quando Deus fala conosco? Como que nós reagimos diante das promessas do Senhor? Como que nós reagimos diante do que Deus tem para nós? Será que nós reagimos com pouco caso, com indiferença? Será que nós reagimos insolitamente? Será que nós, ao invés de reagirmos com a positiva, com uma reação vibrante, com aceptividade, tomando posse daquilo que Deus nos dá, ou a gente reage dessa forma? Como é que eu vou saber disso? Pois eu já sou velho e a minha esposa avançada em idade. O Senhor, através do anjo Gabriel, estava ali diante dele, dando uma palavra para ele, e ele colocando o obstáculo, ele mesmo colocando, não tem ninguém colocando obstáculo. Quer dizer, o próprio Zacarias é o inimigo do próprio Zacarias. O próprio Zacarias está sabotando o próprio Zacarias. O próprio Zacarias está criando impedimento para o Zacarias. O próprio Zacarias está impedindo a felicidade do Zacarias. Aquilo que ele mais quer, irmãos, é tudo que ele queria. Deus estava ministrando na vida dele tudo que ele sempre quis. Tudo que ele sempre buscou. Tudo que ele sempre almejou. Mas na hora de receber, na hora que vem a palavra, na hora que vem a bênção, na hora que vem o momento, na hora que vem a manifestação, como é que ele está? Isso fala comigo, isso fala com você. Ele reage muito mal, lamentavelmente. Que posição lamentável, que coisa triste. Uma pessoa que é sacerdote, que está no templo, que crê em Deus de Israel, que crê na Bíblia, que crê nas promessas, que passou a vida inteira pregando as histórias de Abraão, as histórias de Isaac, a história de Jacó, a história dos profetas, a história dos patriarcas, a história bíblica do Deus que responde oração, do Deus que chega em tempo para cumprir promessas, do Deus que não falha. E cadê agora a pessoa que deveria ter fé e reage dessa forma? Dessa maneira? Será que eu fico com medo? Será que eu também não faço do mesmo jeito? O que não está bom aqui para o Zacarias? O que não está bom para ele aqui, irmão? Porque ele foi contemplado no meio de 30 mil. No meio de 30 mil ele foi escolhido.
para entrar sozinho no templo. Aí ele entra, quer dizer, Deus abriu todas as portas para ele, mas parece que alguma coisa não está boa, parece que alguma coisa não tá certa, e Deus está dizendo que vai abençoar, Deus está dizendo que vai fazer, Deus está dizendo que vai operar, Deus está dizendo que vai fazer um milagre na vida dele, que vai abrir a madre da mulher dele, que Deus está dizendo que vai fazer o impossível, e ele está fazendo pouco. Parece que ele não está gostando. Parece que ele não está gostando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as frases que ele... Quando ele abre a boca para criar impedimento, para criar obstáculo. Já viu aquela frase do Churchill que diz assim: para o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. O que é que você vê naquilo que Deus está dizendo para você? Glória a Deus. Irmãos, era para estar sapateando aqui, era para dando glória, aleluia, bendizendo o nome do Senhor, agradecer, era para ele se prostrar agradecendo. Perceba que ele reage com temor, ele é crente. E é confuso as coisas aqui, porque ele é piedoso. Ele não é uma pessoa, ele não é um vigarista, ele não é uma pessoa carnal, debandada, não, ele é crente, ele é uma pessoa crente. Quando ele se depara com o anjo, quando ele vê que o anjo está ali, a Bíblia diz que ele reage com temor. Ele manifesta um temor, ele fica com medo. Porém, quando o anjo fala com ele as promessas, quem sabe, o que é que... A grande questão é o que é que passa, o que é que ele tem. Da onde vem esse azedume? O que fez ele ser uma pessoa rabugenta desse jeito? Da onde vem esse azedume? De onde vem essa cara de quem comeu e não gostou? Da onde vem essa insatisfação? Será que para ele, o que será que tem por detrás disso daqui? Da onde vem essa rabuja? O que é que faz que ele não está contente? Por que ele não reage com contentamento, com alegria? O que é que não está bom? Será que para ele Deus está chegando na hora errada? O que que não encaixa? O que que não faz ele agir com aceptividade, ele aceitar, ele sorver, ele receber? O que é que tornou esse homem refratário? O que é que fez ele ficar refratário? O que é que fez ele ficar insensível? O que é que tornou a alma desse sacerdote desse jeito? O que fez ele ficar duro e frio como um concreto? Porque como é que você recebe uma mensagem desse jeito aqui e não se alegra, e não se debulha em lágrimas, e não se inflama no espírito? Como é que pode alguém do templo, alguém que está na igreja, alguém que é batizado no Espírito Santo, alguém que é cheio do... Como é que pode uma pessoa agir com tamanha frieza? O que é que tem, irmãos? Na verdade, é aqui que está a questão, porque Deus... Primeiro eu vejo aqui a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Deus sabia que ele estava doente. Deus sabia que ele estava espiritualmente doente. Que pairava sobre a alma dele a penumbra
de uma decepção que solapava o seu ânimo, que solapava a sua vivacidade, que solapava a sua energia, que fazia com que ele fosse ao templo e fizesse o que fizesse de forma mecânica e protocolar. Forma mecânica e protocolar. E quando ele foi sorteado, no meio de 30 mil outros sacerdotes que queriam avidamente entrar no templo como ele, aquilo para ele não fez diferença. E quando ele se deparou com o anjo, ele até temeu, mas também não fez diferença. E quando ele recebeu a palavra, também não fez diferença. O que é que te deixou desse jeito? O que é que nos deixa desse jeito? Mas eu vejo a misericórdia de Deus, que Deus não desiste de nenhum de nós, que Deus não desiste dos planos dele acerca de nenhum de nós, que Deus podia falar assim, não, esse eu não quero, não, esse aí não reage, esse aí não quer saber. Deus quer saber até de quem não quer saber. Deus quer saber até de quem não quer saber. Deus quer operar até fala assim, não, eu não quero, eu não quero profetizar, eu não quero falar língua, eu não quero ser queimado pelo Espírito Santo, eu não quero, mas Deus quer. E se Deus quer, você te prepare, meu irmão, que você querendo ou não querendo, Deus vai operar na tua vida. Como é que Deus pode querer quem não quer? Porque Deus é maravilhoso e misericordioso, irmão. Deus quer até quem não quer. Só que Deus quer quem não quer, mas vai fazer você querer. Aleluia. Porque Deus é quem opera tanto o querer, quanto o efetuar. Você não quer, mas Deus quer, meu querido. Você falou, o meu tempo já passou, isso aí não é mais para mim. Aí Deus está falando, é você que pensa. Aleluia. Você pode falar, é tarde demais. Ele falou assim, para mim ainda está cedo, nem começou o que eu tenho para fazer na tua vida, de grande e poderoso. Fala, eu não estou afim. Eu não estou afim. Sabe, tem gente que não está afim, não é? Eu não estou afim, vamos orar, vamos buscar, vamos para a vigília, vamos orar, vamos evangelizar. Não, eu não estou afim, eu estou afim de ficar na minha. Irmãos, deixa eu te dizer, meu querido. Nessa noite o Espírito de Deus me traz aqui nessa tribuna para dizer que Ele não desiste de você até quando você desiste de tudo. Eu sei que... Irmão, vem cá. Eu sei que você colocou no piloto automático. Você colocou a tua vida espiritual no piloto automático. Deixa como está para ver como é que fica. Vou me empurrando. Eu vou na igreja, não faço nada de errado, eu vou indo, mas eu não quero muita coisa também não. Deixa a coisa no piloto automático. E o Espírito de Deus me traz aqui com o Espírito da profecia, para dizer que Ele está fazendo uma mudança. Irmão, porque sabe o camarada que fala com cara de quem não comeu, não gostou? Sabe o cara abusado? Como? Eu já sou velho. Olha a mentalidade, olha o que tem aqui na cabeça dele. Olha o bloqueio que está aqui. Olha a mágoa que está aqui. Quando eu queria, o Senhor não fez. Quando eu pedi, Ele não deu. Quando eu busquei, parece que eu falei para as paredes. Mas é que Deus tem a hora certa e o tempo certo para fazer. Labacandarabagai. Ricanto e de labassuri canta labacandarabagai. Aí ele fala assim, como é que esse negócio vai? Eu já sou velho, minha esposa é velha e isso não é mais para nós. Isso é para essa garotada que está começando aí, esse pessoal mais novo. Na cabeça dele tem os traumas, os descompassos, os desencontros, as angústias, as dores, as insatisfações que foram acumulando dentro dele, as frustrações, sei lá,
Alguma coisa dessa linha é o que deve ter por dentro aqui, que eu também não sei o que é. Mas tem uma coisa aqui braba. Aí o Gabriel fala para ele assim, ó, eu sou Gabriel, eu vim aqui mandado pelo Senhor. Ele diz que vai fazer a tua esposa ter um filho. E tem uma coisa, e a partir de agora, você vai ficar mudo e não vai falar mais nada. Tá aqui, ó. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas aconteçam. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deus vai fazer ele não quer, mas Deus quer. Ele não está afim, mas Deus, nada vai. O anjo podia falar assim, Deus respeita, irmãos, o anjo podia falar assim, Deus respeita você, Deus respeita o seu direito de querer ou não querer, Deus respeita o teu livre-arbítrio. E aí, irmãos, os teólogos aqui que me respeitem, vocês me respeitem, irmão. Eu creio no livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio. Mas eu acredito que quando a soberania de Deus entra em ação, irmão, a Bíblia diz que Deus movia o coração de Faraó. A Bíblia diz que Paulo é escolhido desde o ventre. Aleluia, glória a Deus. Jeremias foi escolhido por Deus antes da madre. Deus já conhecia Jeremias e já tinha dado ele como profeta às nações. Louvado seja Deus. Quando Deus falou para Saul que tinha escolhido alguém melhor que ele para reinar sobre Israel, Davi não tinha nem nascido, vai nascer 8 anos depois, 8 anos depois, Deus falou assim, Saul, eu escolhi alguém melhor do que você, para colocar no teu lugar, sabe, e Davi não era nem nascido, e Deus já estava falando dele. Eu vou dizer uma coisa para você, o Zacarias não quer, não sei porque não quer, e é difícil até de entender, mas Deus está dizendo que quer, e que vai fazer. E aí, você vai ficar mudo. Até o dia do cumprimento da promessa. Ou seja, Deus estava poupando Zacarias do próprio Zacarias. Eu não vou deixar você atrapalhar o que eu tenho para fazer. Isso aqui é fácil de entender, irmão? Não é não, mas é fácil de aceitar. Vai aceitando pela fé aí. Eu também não entendo muito essas coisas não. O mecanismo disso eu não entendo não. Porque Deus está falando para ele assim, ó. Eu vou poupar você de você mesmo. Existe um lado em você que se eu deixar funcionando vai atrapalhar. Existe uma faculdade em você que se eu deixar em pleno exercício, vai impedir. Então eu vou anular esse lado para que o outro possa fluir. Então, Deus tira alguma coisa dele. Deus mexe numa faculdade dele. Louvado seja Deus. A partir de agora você não vai falar mais. Porque se eu deixar você na sua plenitude, aí a coisa dá errado. Então Deus vai proteger a obra dele. Deus vai proteger o Zacarias do próprio Zacarias. A psicologia diz que nós somos mais de um, né, irmão? Talvez existe... Por isso que... Quem já conversou consigo mesmo?
Quem já brigou consigo mesmo? Eu já briguei comigo mesmo. Você já se desentendeu com você mesmo? Porque o ser humano não é uma versão única. Não existe só um Marcos Ladei, existe vários dentro dele. Várias facetas de mim. Tem um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, que tem uma frase que diz assim: o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Se depender de você, a obra de Deus em você não vai sair. Então Deus vai trabalhar de uma forma especial. Oh, glória a Deus. Se Deus o deixa nas suas plenas faculdades, se aquele primeiro pronunciamento dele já foi negativo, como é que ele não sairia dali? Então Deus foi lá e tirou, bloqueou aquela parte, para que durante todo o tempo, durante todo aquele tempo, ele precisa viver a promessa de Deus. Ele precisa viver o cumprimento da promessa de Deus. Muitas coisas precisam ser tratadas no âmago do seu ser. Muitas coisas precisam ser tratadas lá dentro. A partir daquele momento, ele não fala mais. A partir daquele momento, ele não tem mais condições de se expressar. A partir daquele momento, ele não consegue mais conversar com outras pessoas. A partir daquele momento, ele não tem mais opinião. A partir daquele momento, ele não tem mais nenhuma posição. A partir daquele momento, ele não tem mais voz. Ele não tem mais voz. Quando o menino nasce, chega a hora de colocar o nome no garoto. E os vizinhos e parentes ouviram que tinha um Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na sua parentela que se chama por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o nome é João. E todos se maravilharam. Na hora de colocar o nome, a vizinhança queria colocar o nome dele no garoto, no menino. Aí a mãe falou: não, não pode, tem que ser João. Porque o que Deus falou que era João é João. E aí os vizinhos ficaram fazendo uma pressão sobre eles. Mas não tem nenhum João na tua família. Não, você está rompendo com uma tradição da tua família, colocando o nome de João. E aí foram consultar o pai, mas o pai não podia falar. O pai não podia ter voz. Aí o pai falou: pega aí uma tabuinha e vamos colocar. E ele foi escrever o nome João, aí todo mundo ficou: oh, não é que é João mesmo? Na hora que ele confirmou que o nome era João, a Bíblia diz assim, ó: e logo a boca se lhe abriu, e a língua
se lhe soltou. E logo a boca abriu e a língua soltou. E olha só. E falava. Vamos ver o que ele falava? Porque a última coisa que ele falou foi uma palavra de incredulidade. A última palavra dele antes de ficar mudo, a última palavra dele foi uma palavra de derrota. Antes de ficar mudo, a última palavra dele foi uma palavra de desgraça. Antes de ficar mudo, a última palavra dele foi uma palavra de incredulidade. Mas a Bíblia diz, então a boca abriu, a língua soltou e falava, louvando a Deus. Esse processo de mudez foi o remédio de Deus para sarar a alma dele. Porque vamos ver se ele ficou bom. Se ele reclamar, é porque não está bom ainda. Se ele falar mal, é porque não está bom ainda. Se ele murmurar, é porque não está bom ainda. Se ele criticar, é porque não está bom ainda. Se ele ficar aí ranhetando, rabugento, mal-humorado, é porque não sarou ainda. Mas na hora que ele abriu a boca, ele, glória a Deus. Qual foi o sinal que ele estava bom? Qual foi o sinal de que ele estava bom, que ele sarou? Que ele abriu a boca e louvou o Senhor. Quantas vezes a gente vem na igreja e não dá um glória? Quantas vezes a nossa boca serve para fofoca, para reclamações, para murmurações, para colocar defeito, para tecer críticas, mas não serve para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus, e Deus trabalha na vida desse Zacarias para livrá-lo, para sará-lo dessa enfermidade espiritual. Abriu a boca, soltou a língua e louvou a Deus. Quando o anjo falou para ele, você vai ter um filho com Isabel, ele falou assim, mas como? Nós somos dois velhos, como é que nós vamos ter filho? Aí o anjo falou, então agora você vai ficar mudo. Ele ficou mudo. Até você vê o milagre. Na hora que você vê o milagre, aí na hora que escreveu o nome João, a boca dele abriu e ele louvou a Deus. E no versículo seguinte diz assim, e Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo. Porque quem louva, qual é a consequência de quem louva a Deus? Qual é a consequência de louvar a Deus? O que vem depois de nós louvarmos a Deus? Você sabe como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Quando abrimos a boca e damos glória a Deus. Você sabe quando somos vitoriosos? Quando abrimos a boca e glorificamos a Deus. É isso que faz a diferença. Abriu a boca, soltou a língua e louvou a Deus. E foi cheio do Espírito Santo. E quando Deus chegou para fazer a promessa, estava vazio. E Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Irmão, vem cá. Eu não sei não, hein? Mas eu estou achando que o Zacarias foi batizado com o Espírito Santo aqui. Abriu a boca, louvou a Deus, depois foi cheio com o Espírito Santo e começou a profetizar. Aleluia, glória a Deus. Começou a profetizar. Mas cadê o homem rabugento, humorado, negativo, cabisbaixo, azedo? Parece que foi batizado no vinagre. Parece que foi, sabe aquela carona de delegado de quem comeu e não gostou? Era o Zacarias.
Na hora que Deus operou na vida dele, ele abriu a boca, louvou a Deus, foi cheio do Espírito Santo e começou a glorificar, a profetizar no meio da igreja. O Senhor vai operar na tua vida, ainda que a operação de Deus, irmão, você vai dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus, você vai mudar. Deus me manda te dizer que você vai mudar, você vai mudar, você vai ver o teu marido mudar. Só que tem uma coisa, existe um processo doloroso, existe um processo doloroso. Existe um processo doloroso pela frente. Existe um processo doloroso. Existe um processo que vai doer. Existe um processo difícil pela frente. Mas você não tenha medo, porque Deus vai mudar o teu marido. Vai mudar. Deus vai mudar o teu filho, vai mudar, porque é o seguinte, ninguém muda ninguém, mas tem uma coisa, Jesus muda a vida do cidadão, Ele muda. Eu não mudo, você não consegue se mudar você mesmo, mas Deus muda, e Deus sabe mexer dentro de nós, Deus sabe aonde mexer para mudar. E Deus está me dizendo aqui nessa noite que Ele vai mexer aonde precisar mexer. Aí você fala, ai, mas vai doer, ai, vai ficar, ai, eu vou sentir, mas você vai ser diferente. Você vai largar a mão, você vai mudar, você vai aprender. Você vai aprender a glorificar Deus. Você vai aprender. A dor vai te ensinar. Ele vai te ferir para você aprender. Mas não é para te matar, não vai ser para te matar. Não vai ser porque ele te abandonou. Não, deixa eu dar o recado completo aqui. Quando a coisa estiver acontecendo, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não quer mais ter nada com você, não, é porque Ele te ama. Porque era mais fácil Deus tratar você como você tratou Ele. Era mais fácil Deus abandonar você do jeito que você abandonou Ele. Você não liga mais para as coisas de Deus, mas Ele vai fazer você ligar. Você não quer mais saber das coisas de Deus, mas Ele vai fazer você querer saber. Você não se importa mais com as coisas de Deus, mas Ele vai fazer você querer se importar. Você vai se importar, vai, porque Ele tem um plano na tua vida, Ele não desiste de você. E Ele vai mexer, esse vaso aí Ele vai mexer. Alguém que fala assim, pau que nasce torto, morre torto. Isso na visão do mundo. No mundo lá fora é desse jeito. Mas aonde nós estamos aqui, na casa de Deus, na obra de Deus, Ele vai mexer aonde precisa mexer para mudar você. Eu não mudo, eu sou assim, é o meu jeito, é o meu perfil. Tem gente que usa até umas palavras chiques assim, para ficar justificando que está errado. Você está errado, irmão. É o meu perfil. Que perfil, que irmão? Larga de ser besta. Você comia arroz, farinha e ovo, agora está falando de perfil. Você veio lá de baixo. Você não tinha nem roupa para vestir. Seu sapato era um sapato furado. Você vestia a roupa dos outros. Agora está falando, meu perfil é assim. Que mané perfil? Que rapaz? Você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai aprender a ser crente. Você vai querer estar na igreja. Você vai querer orar. Você vai buscar Deus e falar, ai, manda o pastor vir aqui em casa. Manda os irmãos vir aqui em casa. Manda eles vir, porque eu quero. Eu estou com sede. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero profetizar. Eu quero sentir o poder. Eu vou querer. Você vai querer que nem um menino. Você vai querer que nem um menino. Sabe assim, um menino assim vai ficar até chato de tanto crente que você vai ficar. Os outros vão falar que você ficou chato. Mas nós aqui vamos saber que você ficou, foi uma benção. Rabagai. Eita, Deus que fala no meio do fogo. Aleluia. Deus não vai jogar você fora. Deus não vai te invalidar.
Deus não vai te quebrar irremediavelmente, porque Ele sabe que você é crente, que você tem temor. Eu estou falando aqui para quem é crente e quem tem temor. Mas tem um bloqueio lá na alma, que Ele vai arrancar com a mão. Aleluia. Urimiai. Eu estou cheio aqui do Espírito da graça. Do Espírito da graça. Aleluia. Te prepare, meu querido. Te prepare, meu irmão. Porque lá vem a palavra de Deus te alcançando. E o Senhor vai te tomar pela mão e vai operar na tua vida de um jeito que você jamais imaginou.